Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Desvendando o Secreto. Você é o meu convidado especial para estar aqui, para a gente estar conversando, batendo papo, entender melhor sobre os planos de Deus para que a gente viva uma melhor experiência com Ele no secreto. Então, aqui você no canal você vai encontrar vídeos sobre vida com Deus, como fazer o seu devocional e muitas outras coisas mais, inclusive uma nova série super especial. Mas antes de falar tudo isso, roda a vinheta. Bom, pessoal, como eu comentei, hoje a gente vai começar a ver uma série super especial. Mas antes de eu falar da série, só para deixar você com um gostinho de quero mais, tá no título do vídeo? Tá no título do vídeo, mas eu ainda não expliquei de uma forma tão, tipo, uau, super explicativa. Então, vamos lá. Primeiro, por favor, vou te pedir do fundo do coração para que você curta e compartilhe esse vídeo, porque aí o YouTube vai falar assim: nossa, esse vídeo é legal, eu preciso mandar para mais pessoas, e ele vai fazer esse trabalho super especial para que mais pessoas também tenham acesso a essa mensagem. Porque você sabe que coisa boa deve ser compartilhada. Também, claro, se você é nova aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Se inscreve aqui no canal também, tá? Tem vários vídeos que já estão aqui e espero colocar mais ainda. Então se inscreve que sempre tem coisa boa por aí, tá bom? E também tá para me seguir no Instagram, que é elisa.toffoli, tá aí, diferentão, mas é isso aí. E então vamos nessa! Hoje a gente vai começar uma nova série que é a Lei de Amor. Ela é muito especial. Eu comecei a ler um livro recentemente e esse livro, a intenção era eu estudar para mim mesmo. Eu estava querendo estudar para aprender mais, para entender mais, enfim. E aí eu comecei a ler, eu li o primeiro capítulo e falei assim, gente, é muito bom, eu não posso guardar só para mim. Aí eu pensei, será que eu faço um post no Instagram só e fechou? Mas aí eu falei assim, não, gente, é muito bom mesmo, as pessoas precisam saber mais sobre isso. Aí eu falei, não, então eu vou gravar um vídeo pro canal, pro pessoal, para todo mundo ficar sabendo, porque é muito lindo, eu quero compartilhar, porque realmente coisa boa deve ser compartilhada, né? Enfim, e hoje eu tô num formato diferente, vocês perceberam que tá tremendo, apareceu coisa na tela, enfim. Porque, como tem algumas citações legais aqui no livro, eu achei que seria legal compartilhar para que vocês pudessem ver. Eu gosto pelo menos de aprender visualizando e tudo mais. Então vai ser melhor para acompanhar os trechos especiais, enfim, tá? Porque senão eu vou ficar falando toda hora e pelo menos assim fica um pouquinho mais dinâmico, né? Essa foi a intenção. Bom, pessoal, então o livro que eu tô falando tanto é esse aqui, que é Os 10 Mandamentos, Princípios Divinos para Melhorar Seus Relacionamentos, do Laurel Wade. Você consegue encontrar esse livro na Casa Publicadora Brasileira, no site da CPB, você coloca lá. Esse livro é bem interessante, então vale a pena você estar acompanhando. Se você quiser vários próximos vídeos, você já pega, aproveita. E estuda também, tá? Se você quiser ler depois, enfim, também se não, é isso aí também. A intenção é que você possa absorver esse conteúdo e que seja especial para você, tá bom? A gente vai orar, tá? E eu já convido para que você pegue a sua Bíblia, deixa ela aí do seu ladinho, porque a gente vai usar ela, a gente vai conversar mais sobre isso, todo mundo junto, beleza? Então vamos orar? Querido Pai, Senhor, eu quero pedir neste momento a tua presença, que tudo que seja feito, tudo que seja dito aqui, nesse momento, entre eu e a pessoa que está do outro lado da telinha, seja para a tua honra e para a tua glória, que nada que seja dito aqui seja o que eu acho ou o que eu gostaria que fosse, mas tudo com base no assim diz o Senhor, Pai. Esteja conosco, nos dirigindo neste estudo especial, em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, então bora nessa, eu vou compartilhar minha tela. Eu coloquei só mesmo a gente conversar sobre as citações específicas, não é tudo. Eu tô com a minha colinha, tá? Então se eu baixar o rostinho, é porque eu tô na minha colinha pra não esquecer nada importante pra te falar, tá? Então, como eu te mostrei, a gente vai estar vendo esse livro aqui. Novamente, vamos mostrar ele. Aqui, ó. Aqui. E a gente vai estar tendo como base também de estudo o comentário bíblico adventista, tá? Que eu usei como fonte de estudo também. Nada da minha cabeça, é tudo daqui, desses lugares, e lógico da Bíblia também, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ler Êxodo 20, verso 3, que o Êxodo 20 é onde fala na descrição dos 10 mandamentos. E você vai falar assim, nossa, Elisa, mas por que você escolheu esse nome? Lei do amor? Lei de amor? Então, no final do estudo você vai entender. Não vou te contar, você vai ficar com gostinho de quero mais, porque sim. E aqui é muito bonito a forma que foi trazida e, enfim, é essencial que a gente vai estar conversando aqui. Você vai entender, tá? Então, vamos lá. Êxodo 20, verso 3 diz assim. E um detalhe importante. Caso você esteja com o livro, você tenha ele, é na página 13 que a gente está, tá? Então, fala assim, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos entender o que isso quer dizer? Como assim não terás outros deuses diante de mim? Calma, vamos começar pelo começo. O que a gente pode dizer que são esses outros deuses? Porque pra gente é meio distante. Como assim, outros deuses?
Como assim pensar em adorar uma imagem? Coisas assim, a gente vai chegar no adorar imagem, né? Vai ter o próximo aí, mas enfim. O que seria essa adoração a outros deuses? É muito interessante, porque se a gente pegar os povos antigos, fica um pouco mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, a gente tem que os amonitas adoravam ao deus Moloque, os fenícios adoravam a deusa lua Astrote ou a Ishtar, que era da fertilidade. Existem aqueles que adoravam a Baal, como nos tempos de Elias, os contemporâneos de Elias, e existem muitos outros. E pra gente hoje, o que, que poderia ser isso? Coloca no chat o que, que você acha que hoje em dia poderia ser um deus. Existem muitas possibilidades, e o que é interessante a gente pensar? A intenção aqui da mensagem é que ela seja uma questão bem assim, pessoal, no sentido de que faça sentido para minha realidade hoje. O que que para mim é o Deus que eu tenho hoje? O quais que seriam esses meus outros deuses? Porque a questão que eu quero chegar é qual é a coisa mais importante da sua vida? O que que para você é tipo número um de prioridade da sua vida? O que que você tem gasto mais do seu tempo? Porque o que para nós, hoje, no nosso dia a dia, está em primeiro lugar nas nossas vidas, é, portanto, um Deus com D minúsculo para a gente hoje. É um Deus. Porque Deus maiúsculo é o único Deus que é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Né? É isso que eu quis dizer. De acordo com o comentário bíblico adventista, olha que interessante essa citação. Olha o que ela fala pra gente. Deus apela. Só quero ver vocês aqui. Deus apela para que o coloquemos em primeiro lugar em nossas feições e em nossa vida, ou seja, nossos sentimentos, ele seja aquele que merece, ele realmente merece toda a honra, toda a glória, e na nossa vida, que ele seja o primeiro nos nossos pensamentos e na nossa vida como um todo. E o que, que isso quer dizer? Olha que interessante que ele continua falando assim, ó. O primeiro foi do comentário bíblico, esse agora é do livro, né? E se relaciona. Sendo que a mera crença não basta, nem mesmo o conhecimento de que ele é o único Deus. Ou seja, saber que Deus é único e que só ele merece adoração não basta. Por quê? Porque nós precisamos viver isso na nossa vida diária. É como se você, por exemplo, fosse num nutricionista, porque você está precisando, por exemplo, perder uns quilinhos, e você se depara com um nutricionista que ele não vive nada do que ele prega para os seus pacientes. Você está com problema deu problema de diabetes, sei lá, deu outras questões, seu colesterol alto e tudo mais, se foi no nutricionista, ele fala para você fazer uma coisa, mas ele não faz nada daquilo. Ou você vai no personal trainer, você tem um personal trainer, você vai na academia, você vê alguém, um personal lá, e o personal não faz nada daquilo que ele manda o cara fazer. Não é no mínimo estranho? Você fala assim, gente, mas por que eu tô fazendo isso então? Deus pede de nós coerência. Deus pede de nós uma vida que seja aplicada. E eu não estou falando de farisaísmo, não, tá? Eu estou falando de uma coisa que é uma consequência do meu relacionamento com Deus. É disso que eu estou falando. Isso é muito importante a gente entender. E a gente também tem que recordar que a fé sem obras é morta. Ou seja, é necessário sim que nós tenhamos uma atitude perante o que a gente sabe. Só conhecer e só reconhecer reconhecimento é a base de muitas coisas e é extremamente importante a gente reconhecer, mas nós precisamos ter uma ação, nós precisamos ter uma mudança, a gente tem que ter uma ação perante tudo isso. E então, olha que interessante, saber que Deus é o único e só que ele merece adoração não basta, a gente tem que viver isso na nossa vida diária. A primeira lei de Deus é o chamado para a gente voltar à verdadeira adoração. Uma vida completa e rendida ao Senhor. O chamado é para a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não é só para falar assim, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você coloca isso como uma frase linda no Instagram e você não vive isso. Não. Você pode postar, mas é para viver também. E a questão que é muito bonita é que quem vai fazer com que isso seja uma realidade em nós é o próprio Deus, se a gente assim permitir, mas a gente tem que buscar, porque se a gente não buscar, não tem, entendeu? Deus trabalha com a nossa escolha. A questão é, nós estamos dispostos a colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida? Ou será que a gente fala assim, Deus, valeu, mas agora não? O que a gente tem feito? E por que eu falei que é um chamado para a gente voltar à verdadeira adoração? Porque eu também posso dizer que os 10 mandamentos é para a gente se relembrar, né? Porque isso é algo que rege todo o universo, né? A lei de Deus é o caráter de Deus. E ele é o Deus que rege todo o universo. Porque olha que interessante, os 10 mandamentos eles foram entregues a Moisés para relembrar o povo dos valores celestiais porque eles tinham se esquecido. Porque eles tinham saído do Egito, eles tinham se esquecido de quem Deus era.
foi para recordar, porque isso já estava com eles. E o chamado aqui é para que a gente volte a uma verdadeira adoração, uma adoração ao Deus verdadeiro. Porque, querendo ou não, é muito importante a gente relembrar que a gente vive num grande conflito. Ou seja, não existem três lados no grande conflito. Existem Deus e Satanás. Não existe, ai, mas veja bem, no meu caso é diferente. Não. Ou você está com Deus ou você não está com Deus, ponto. A partir do momento que o meu egoísmo, né, se eu coloco outras coisas, eu estou sendo egoísta. Então, isso não procede do caráter de Deus, entende? E assim, o que eu quero dizer também, não é que assim, Deus tá falando assim, se você não me adorar, eu vou colocar um raio em cima da sua cabeça, porque eu mereço toda a adoração. Não, Deus não é um Deus mesquinho que fala assim, olha, se você não me adorar, vai cair um fogo e a sua casa vai pegar fogo. Não, Deus não é assim. A questão é, se nós dissermos, a gente diz que a gente adora o Deus que a gente adora, se a gente fala que a gente vive isso, não é no mínimo incoerente da nossa parte não fazer isso na nossa vida? Aí, Elisa, mas é difícil. Mas aí a gente esquece de um ponto muito importante. O que, que Jesus fala que é o nosso chamado? Tome a sua cruz e siga. Mas mais do que isso, a gente tem a certeza da vitória em Jesus, não temos? Então por que, que a gente está assim? O chamado de Deus é para que a gente desperte. O chamado de Deus é para que a gente se volte para o que ele fez a gente ser. Porque ele quer nos restaurar a sua imagem e semelhança. Ele quer restaurar a gente. Ele quer que a gente volte a ser como ele criou a gente para ser, para que a gente pudesse viver uma vida plena ao lado dele. Entende? Como envolve muitas outras coisas mais. E é importante eu falar essa questão. Nem estava aqui nas minhas anotações, eu falei a mais, porque eu acho que é importante a gente entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. Eu faço só para cumprir o checklist, falar assim: olha, eu guardo a lei de Deus toda completa e perfeita. Tá, mas você sabe que as suas obras são trapos de imundícia? São trapos de imundícia. Mas por que que você faz? Você fala assim, mas Jesus também me salvou de tudo, então eu não tenho que cumprir a lei. Não, Jesus veio para cumprir a lei, ele é o nosso exemplo de vida. A questão que se trata aqui é, ok, sabendo tudo isso, eu faço todas essas coisas em reconhecimento a quem Deus é, ao que ele fez por mim, por ele ter vindo aqui ao mundo e me salvar do pecado. Eu faço porque eu reconheço esse amor, eu falo assim, que amor incrível, eu não posso viver afastado desse amor. Porque ele me salvou, ele me redimiu. Você entende como é algo muito mais profundo? E, gente, olha que coisa incrível. Eu falei, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eu só falei isso. Mas você vê a profundidade disso tudo, que tudo isso envolve? E aí, volta para aquela pergunta, né? Aqui um ponto importante que eu falei aqui, ó. Rejeitar os falsos deuses e denunciar o seu culto não é suficiente. Ou seja, não adianta só a gente saber que não é só, existe um Deus que é Deus o verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Messias, o Redentor. Não adianta só saber. O que falou assim, ó, eu preciso substituir, eu preciso fazer adoração devida ao Deus do céu. É isso que eu tenho que fazer. E a quem a gente adora? Qual que é a nossa prioridade? Aí eu convido você, que tá do outro lado da tela, pegar aí Deuteronômio 6. Vamos lá, Deuteronômio, eu estou abrindo com você. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Lógico que tem outras versões, a minha nova versão transformadora, tá? E aí, a gente vai ler também Mateus 22, agora nos versos 37 e 38. Só para a gente contextualizar. Aqui a gente encontra o momento em que Cristo fala com seus discípulos sobre o maior mandamento, que se concentra em amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. E aí aqui, então, fala o seguinte, em Mateus 37 e 38. Jesus respondeu quando os discípulos perguntaram: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, que foi lá se referindo a Deuteronômio 6:5 que a gente acabou de ler. Olha que interessante esse trecho aqui que eu vou compartilhar. Adoração na Bíblia significa expressão de amor. Ou seja, aquele que eu adoro é o que eu realmente amo. Isso é muito forte, não é? Então, adorar a Deus é amar a Deus, e isso é uma atitude do coração, é uma disposição, uma decisão de colocar Ele no trono da nossa vida e como lugar, e dar Ele como o lugar de soberania e fazer dele o rei da nossa vida. Porque muitas vezes a gente divide a nossa vida assim. Vai ser eu tô aqui no centro e tem muitas outras coisas acontecendo na minha vida, né? Então eu tenho, no meu caso, eu tenho pós, eu tenho trabalho, eu tenho academia, eu tenho a igreja, eu tenho outras coisas, e você tem as suas, você tem escola, você tem faculdade, você tem trabalho, você tem muitas coisas, beleza.
Mas não é isso que Deus chama a gente a fazer. O que que é? Se eu falo que eu vou colocar a Deus em primeiro lugar, Deus está acima de mim, incluindo. Entende? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é o centro da minha vida. E todas as outras coisas que eu faço fazem parte de Deus sendo o centro. E Deus é o filtro para minha vida. Isso também me leva a saber o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Por quê? Porque se Deus é o primeiro na minha vida, tem que estar baseado com quem Ele é, com seu caráter. Deus faria isso? Entende? E é algo que é um exercício prático na nossa vida. É pra gente realmente fazer isso dentro espiritual, sabe? E é um chamado de Deus pra gente hoje. Então, vamos voltar. Então, é uma atitude do coração, colocar, então, amar a Deus, adorar a Deus, é uma atitude do coração, ou seja, da mente, uma disposição, uma decisão de colocar Ele no centro de todas as coisas na nossa vida, e Ele ser soberano, ou seja, quem tem controle da minha vida não sou eu, é Deus. De uma forma bem clara. É Deus que tem o controle da minha vida. É a decisão de colocá-la em primeiro lugar. E isso não é tentar encaixar o Senhor nas nossas ideias pré-concebidas. Então você fala assim: olha, eu tenho o plano de fazer isso, 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 isso. Deus, o que o Senhor acha? A questão é: Deus, o que o Senhor tem para mim? Me mostra para que eu faça. É não falar assim: olha, eu vou fazer isso, aí se Deus quiser, vai ser isso, se não. Entendeu? Mas não leva ao pé literal. O que eu quero dizer é: no sentido de Deus não é um acessório para minha vida, entende? Deus é Deus e eu sou eu. Deus é criador e eu sou criatura. Ele não é meu acessório que eu falo assim: ai, hoje eu vou escolher sair com Deus. Ai, hoje não faz parte do meu look sair com Deus. Não é isso o chamado. Entende? Para que a gente ame o Senhor, a gente tem que se relacionar com Ele. E fazendo isso, a gente vai conhecer a Ele. Porque é o tema do que a gente sempre conversa aqui no canal. Como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Ou que eu não, minimamente não confio? Mas como é que você confia em alguém? Você tem que conhecer esse alguém, não é? Entende? Tudo isso que envolve. E como é tudo isso importante. Não podemos conhecer a Deus por nossos próprios pensamentos. Deus, primeiramente, precisa revelar-se a nós. E Cristo veio justamente para isso. Ele veio para o nosso planeta para que a gente pudesse conhecer mais ao Pai. E o desejo de Deus é para que a gente possa se relacionar com Ele intimamente. Vai lá em João 1, por favor, João 1:18. E a gente vai ver o que fala justamente sobre essa questão. João 1:18 diz assim pra gente, ó. Aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, ou seja, Jesus, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então, Cristo revelou o Pai a cada um de nós. E essa é a forma que a gente vai conhecer a Deus, que a gente vai poder se relacionar, e relacionando a gente vai amar a Deus, e amando a Deus a gente vai adorar a Deus. Olha que coisa linda! O chamado de Deus pra gente hoje é para que a gente se relacione com Ele. Olha o que fala aqui, ó. A revelação é concedida silenciosamente àqueles que abrem os olhos e ouvidos e, acima de tudo, o coração. Ou seja, quem vai receber essa revelação de quem Deus é? Aqueles que estão com a mente disposta a ouvir o Espírito Santo. E o chamado para a gente, então, é ouvir o Espírito Santo, pedir para que a gente ouça a voz de Deus para cada um de nós. E hoje mesmo a gente pode fazer a escolha de colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. E sabe o que isso quer dizer? Significa que a gente vai deixar de lado ideias, interesses e pensamentos que entram em competição com Ele ou que diminuem sua soberania na nossa vida. Ou seja, todas as coisas que fazem Deus sair do foco de ser o primeiro lugar da nossa vida, a gente vai retirar tudo isso para que Ele seja o primeiro. E a gente vai se perguntar em todas as ocasiões como que essa coisa que eu vou fazer vai afetar o meu relacionamento com Deus. O que eu tô assistindo vai afetar meu relacionamento com Deus? O que eu tô fazendo vai afetar? E se afetar, vai ser positivamente ou negativamente? Entende? Como que isso vai acontecer? Se for negativamente, você fala assim, eu não ligo. Então Deus é o primeiro na sua vida? Mas eu acho que isso é demais, né, Elisa? Porque veja bem, quando você fala isso, Deus não é o centro na sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus é o centro, eu vou fazer todas as coisas que agradam a Deus. E se eu faço, não, a minha vontade em detrimento de Deus, sabe o que isso quer dizer? Que você é o primeiro. Entende? Mas não se desespere, porque pode mudar. Deus pode fazer essa transformação na sua vida. A mensagem é uma mensagem de boa nova. Deus faz um convite para mim e para você hoje. E se encontra lá em Deuteronômio 10, verso 12.
Vamos lá, abre sua Bíblia, esse momentinho especial, Deuteronômio 10, verso 12. Então diz assim pra gente, ó: agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você, ou seja, de mim, de você, né? Somente que você tema o Senhor, o seu Deus, e que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. O chamado de Deus hoje pra gente é para que a gente viva isso de uma forma real na nossa vida. Se esse não for o primeiro mandamento, os demais não farão sentido na nossa vida. Porque você não pode chegar ao primeiro mandamento por obedecer aos outros 9. Em vez disso, você precisa chegar aos outros 9 por meio desse. O que isso quer dizer? Porque Deus quer que você faça as coisas a Ele por amor. E em reconhecimento de quem Ele é na sua vida. Em resposta ao seu amor de enviar o seu Filho único para redimir a cada um de nós. Nada faz sentido sem o motivo que é Deus ser a pedra fundamental. O Senhor não quer uma adoração forçada. Ele quer uma adoração por amor. Ele quer uma adoração em resposta de forma sincera ao seu amor derramado lá na cruz. É seu desejo permitir que o Senhor faça morada no primeiro lugar da sua vida? Deseja servir e obedecer ao Senhor somente por amor e em reconhecimento de quem Ele é? Essa foi a primeira lei do amor. Eu espero que você tenha gostado e eu espero por você no próximo vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e não esqueça de que o Senhor, Ele deseja viver com você e compartilhar uma vida de mútuo relacionamento. Ele está ansioso te esperando para voltar para casa, para que você possa viver plenamente o amor que Ele tem para você. E você vai viver isso e em resposta a esse amor, você vai poder ter o privilégio de colocar o Senhor que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo que há nesse planeta como o centro da sua vida. E o meu desejo é que realmente você permita que isso seja uma realidade na sua vida. E se for esse seu desejo, eu vou te convidar para a gente fazer uma oração junto, tá bom? Então oremos. Querido Pai, Senhor, gostaria de agradecer por essa mensagem tão linda e especial que o Senhor tem pra gente, que não é os 10 mandamentos pelos 10 mandamentos, mas cada mensagem que o Senhor nos revela. E o Senhor nos diz que não é sobre fazer os 9 para chegar ao primeiro, mas ter o Senhor em primeiro lugar da nossa vida, amá-lo verdadeiramente, para que todas as outras coisas façam sentido. E esse é o nosso desejo, Pai, nos instrua, nos ajude, nos guie. E nós te agradecemos, porque já é do seu desejo que isso seja feito. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor já está fazendo essa obra em nós. Que nós possamos viver isso, porque o Senhor primeiro vive em nós e é o primeiro na nossa vida, Senhor. Esteja conosco, com quem está do outro lado da telinha também, guiando, protegendo, que continue na jornada da fé cristã. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo, compartilhar com seus amigos, porque você sabe que coisa boa deve ser compartilhada. E a gente se vê na próxima Lei do Amor, eu espero por você. Até mais. Tchau.